Então a gente está falando isso tudo para eu pedir licença para o pessoal que está assistindo, para eu propor uma interpretação que eu tive aqui da Odisseia. Que a minha interpretação, a minha proposta é a seguinte: Odisseia é um filme sobre o Apocalipse. O cara fala, pô, Daniel, não é. Colocar essa chave, É. Você está propondo colocar essa chave e enxergar ele como Apocalipse Isso. e vamos ver como ele funciona. Uma reflexão sobre o Apocalipse. Mas eu não estou falando o Apocalipse da Bíblia, nem o Apocalipse nuclear. É um filme sobre a destruição de uma era, o fim de uma era. O filme é sobre o fim de uma era, que é o fim da Era de Bronze. Quando os povos do mar estavam invadindo a Grécia e estavam destruindo tudo. Isso é fato. Né? Homero vem dessa época, ele é um poeta que surge em meio a esse contexto. Agora, eu já vou dar uma forçação de barra aqui logo no início, que é fazer a conexão linguística mesmo, da palavra Apocalipse com a história da Odisseia. Por quê? Apocalipse é uma palavra que vem da preposição apo, junto com a palavra calipso. Calipso é o nome de uma personagem importante da história. Total. Que foi na ilha de Calipso que Odisseu ou Ulisses ficou sumido durante uma década. Todo mundo, cadê Ulisses? Ulisses morreu e tal, desapareceu. Tava lá preso. Ele ficou não só preso, escondido. Ah, é? Ela escondeu ele ali. Né? Ela não queria que ele fosse embora, então Ela se apaixonou. Ela usa ali de estratégias esotéricas e químicas. No filme é mais química, né? Que ele fica comendo a folha de lótus ali, ele fica meio... dá uma amnésia, né? Como se fosse um Boa Noite Cinderela, né? Total. E qual que é a ideia dentro da mitologia grega? E kaliptin, em grego, que é o verbo, significa esconder, ocultar. Por que o nome dessa ninfa na história é Calipso? Porque ela ocultou Ulisses. Ela sumiu com Ulisses, ela escondeu ele dentro da sua ilha. Ela é uma ninfa. Ela não chega a ser uma deusa. Ela é filha de uma... É como se fosse uma deusa de uma ordem menor, que era aquelas deusas do mar, dos rios, né? Sim. As ninfas. Circe também? Ou é só feiticeira, Circe? Cara, agora você me pegou. Eu não sei se a Circe é uma ninfa ou se ela é um ser humano, né, que tem habilidades. Agora você me pegou. No filme parece que ela tá mais pra uma... Né, ela fez coisas mirabolantes. Né? No filme não. Mas na história... tem que pesquisar. Porque era a deusa da feitiçaria e da magia da mitologia grega. Deusa mesmo. É uma deusa. Imensa sabedoria sobre poções, ervas e transformações humanas. É filha do deus do sol Hélio e da ninfa Perseis. Ela habita a isolada ilha de Ea. Ea significa a própria terra, né? Onde foi exilada após envenenar seu próprio marido. Boazinha ela, hein? É tipo Viúva Negra, né? Ela mata o marido. Então, Vilela... Se fosse o dia de hoje, eu ia fazer série dela, né? Com certeza. E é true crime. Total. O Ulisses, quando ele some, ele tá escondido pela Calipso, que significa ocultar. Engraçado que a gente conhece como Ulisses, mas agora por causa do filme Odisseu. é Odisseu que o pessoal tá falando, né? Na verdade é uma evolução linguística, né? Porque era Odisseu, o nome original em grego, Odisseu. Só que aí Odisseu foi evoluindo para Olíseo, e aí evolui para Ulisses, e aí para Ulisses. Nossa. Entendeu? Foi uma evolução ali da palavra. Então, Calipso significa esconder, porque Ulisses ficou escondido lá. Sim. Quando ele sai de lá, ele consegue escapar, ela libera ele para ir embora, e o mundo vê que Ulisses não tinha morrido, fala, caramba, ele apareceu. Esse momento do ressurgimento de Ulisses, que ele estava velado, Calipten significa velar, e na hora que ele sai, é o Apocalipso. Ah, é? É o Apocalipse de Ulisses, é a revelação de Ulisses. Ele estava escondido, ele foi desvelado. Entendi. Então, assim, até por esse aspecto, já seria um filme apocalíptico. No sentido de que esse grande herói da Guerra de Troia, ele desaparece, mas ele volta. Tem uma certa semelhança com a ideia do retorno de Cristo. Cristo foi para o Pai, mas ele vai voltar. E ele volta quando? No Apocalipse. Entendeu? Ele volta para julgar. Jesus, ele, segundo a doutrina cristã, ele vem pela primeira vez como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na segunda vez ele vem como leão da tribo de Judá, que vem para julgar as nações da terra. E o que Ulisses faz quando ele volta para casa? Que ele chega em casa e vê uma bagunça na casa dele, ele vê ali os súditos lá, tudo comendo a comida dele, querendo, fazendo pretendente, fazendo maldade com a mulher dele, com o filho, com o Telêmaco.
Então o que ele vem? Ele vem disfarçado, na moita, e arrebenta com todo mundo. É o que Jesus vai fazer no Apocalipse também. Então existe uma semelhança relação, interessante aqui. De ninguém sabia quando ele viria. Exato. Muitos duvidavam que ele viria. Falou, já morreu, isso aí... E é o que tem na Bíblia, né? Você não vai saber quando ele vai vir. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então tem uma semelhança interessante com as histórias. É claro que alguém pode falar, mas Daniel, a história da Odisseia e da Ilíada são muito mais antigas que a história de Jesus. Claro, é muito mais antigo, né? A gente está falando aí de 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Na época da Grécia Arcaica, né? E tem um melhor livro, melhor não, que é difícil falar melhor, mas um livro excelente sobre estudar a transição da Grécia Arcaica para a Grécia Clássica, que é esse mundo que está acabando, Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Détienne, que é um filósofo e antropólogo que ele escreveu um livro maravilhoso, tem tudo a ver com essa história, porque a tese dele é o seguinte, na Grécia Arcaica, tudo era explicado pela questão divina. Aí, ó. E o prefácio também é do historiador muito interessante, que é o Pierre Vidal-Naquet. Esse livro é extremamente interessante, mas esse livro é um pouco sacana, porque o cara bota expressões em grego no livro, escrito em grego mesmo. Tipo assim, não sabe grego, o problema é teu. Entendeu? Ele vai falar, porque o conceito de aletheia, que é a verdade, ele escreve em grego. Se você não sabe ler grego, você tá ferrado, né? Eu, graças a Deus, eu sou analfabeto funcional em grego, né? Eu leio, mas não entendo tudo que eu estou lendo, mas pelo menos eu conseguia me virar. Então, nesse livro ele vai dizer o seguinte, nesse contexto de Homero, não havia escrita. E por não haver escrita, eles tinham que decorar a história do povo de cabeça. E aí entra os aedos. Aedos são esses poetas, profetas que decoravam a história toda. É como se fosse o líder da tribo, porque é muito curioso a gente perceber que muitas tribos que ainda existem no Brasil, elas não dominam a escrita. Elas são ágrafas, como chama, né? Tem alguém que é responsável? Aí tem um cara que é responsável, que ele decora a história. Homem-livro. Exatamente. Que tem nem no Fahrenheit 451. Que está em alta pra caramba por causa da Anthropic, que tá escaneando os livros e destruindo. Só Deus sabe por que os caras estão fazendo isso. Eu acho que o nome do Project Panama, Projeto Panamá. Não sei qual é a moral, preciso pesquisar mais. Tá muito estranha essa história. Mas é uma época sem escrita. Então, alguém tinha que decorar essa história. E esse cara tinha que decorar, ele tinha que passar para alguém. Porque se você mata esse cara e ele não passou para alguém, o povo perde a história. Porque tá na cabeça do cara. Total. É claro que ele conta para a tribo, ali em volta da fogueira, mas não é todo mundo que decora tudo. A galera tem uma noção da história, de onde veio a tribo, de onde que surgiu o mundo, de onde é que as coisas começaram. Aí falando em tribo, tem uma tribo muito interessante aqui no Brasil chamada Piranhã. E a tribo Piranhã, eles não têm, na linguagem deles, o verbo no passado. Tudo é no presente. Futuro e passado é presente. É tudo presente. Aí um cara sacana, um antropólogo, chegou para eles e falou assim, mas como é que o mundo começou? Veio de onde? Como é que foi o início do mundo? Aí ele falou, não teve início não, sempre foi assim.